Tudo bem, pessoal? Bom dia. Nós aqui em São Paulo estamos passando por alguns probleminhas, né? Houve, vamos dizer assim, algumas greves, né, que até ocorrem no Brasil afora e, né, tivemos um pequeno atraso devido ao trânsito, tá certo? Mas hoje nós já estamos aqui, vamos, né, retomar o nosso curso. Vocês estão num capítulo que eu considero o capítulo em que novas luzes vão se acender de forma definitiva na sua memória, né? Nós percebemos que um trabalho dentro da oração começa a ser organizado desde o primeiro dia de aula, quando você vai separando o joio do trigo. O dia que o aluno concebe que objeto indireto e adjunto adverbial me atrapalham, me confundem, às vezes se cruzam, né? Às vezes um reivindica a classificação do outro. A hora que eu entendo isso, eu começo a trabalhá-los com mais cuidado, né? Quando eu começo a ler a preposição a, nasce uma visão orgânica da prova de língua portuguesa. Eu entendo o organismo, como que funciona. A comida que eu vejo entrando pela boca, eu vejo depois, né, todo o processo de absorção desse alimento, tá certo? E isso que é muito importante. Agora nós estamos no mundo externo à oração. Só que quando você fala em pronome relativo, você está falando em um conectivo. Agora, qual que é o detalhe do pronome relativo? Ele estará participando dentro da oração. Então não mudou nada, né? O professor simulou, jogou aquela conversa fiada, que agora é conexão, vamos estudar os conectivos, mas na realidade o pronome relativo, ele é um dos termos da oração. Quando você está usando um que, um o qual, um cujo, um onde, você está percebendo que ele vai ser um dos componentes que se senta numa cadeira, às vezes na cadeira do sujeito, às vezes no objeto direto, e aí começam os problemas, quando eles se sentam em funções preposicionadas. Apesar dos olhos captarem um pronome relativo sempre como a primeira palavra da oração, ele pode estar cumprindo uma função segunda, terceira, quarta, uma função porcaria, como a de adjunto adverbial, tudo bem? Então é nesse momento que eu começo a perceber que o que e o qual podem ser qualquer termo dentro de uma oração. Porém, quando eu colocar o cujo, eu me volto para uma situação de tranquilidade total. Como é um vínculo entre dois substantivos, a base sempre vai ser um substantivo, o cujo acaba se tornando adjunto adnominal ou complemento nominal. Só que eu nunca vi uma prova que perguntasse isso. Você tem que saber usar o cujo, preposicionar o cujo. O onde, quando for pronome relativo, qual função? Ah, só pode ser uma coisa. Está condenado a ser adjunto, adverbial, de lugar. Então, são coisas menos nobres, menos complicadas, né? Eu tenho que saber lidar com o cujo, quando colocar preposição, quando não colocar. Mas a briga maior se dá aqui em cima, com o que e o qual, porque eles podem ocupar os principais papéis. O funcionamento deles é em aberto, diferente de um cujo, diferente de um onde, né? Diante dessa visão, você está percebendo que muitas perguntas vão surgir. O problema do português, então, é um problema de construção dessa palavra que substitui. É essa visão da substituição que só quando você entende bem o que é estar no lugar de outra coisa, é que você começa a abstrair. Não olhar mais para o substituto, e sim para aquele que é, né, aquilo que eu chamei ontem, né, de ânima, de sopro, aquilo que está dentro do pronome relativo. A hora que eu aprendo a trabalhar o que está dentro do pronome relativo, eu passo a ter um trabalho muito mais tranquilo. Tudo bem? Numa frase como essa, ó, o livro que você optou, se eu sei que o que
é o livro, se o que significa o livro, pronto. É a partir daí que eu monto essa frase, não com o quê, mas com o livro. E quando você diz para mim que você optou pelo livro, hora que com o nome eu chego a esse resultado, e chego a esse resultado com fluência, com tranquilidade, sem dores pelo corpo, né? Não é aquele aquela dor. Não, tranquilo. E até se dá o luxo de chamar de objeto do verbo, objeto indireto do verbo. Então agora vir à tona e representar o pronome relativo, respeitando a natureza dele, respeitando a origem dele. Sacaram? É aquele momento que você percebe que quando eu uso o nome, é uma formatação. Quando eu usar o pronome, ele tem uma outra morfologia, uma outra pele, um outro costume, né? Tem uma outra formação. E eu tenho que respeitar isso, entender que é uma outra forma de dizer a mesma coisa. E aí que nascem construções como por que. Porque quem opta, opta por algo, por alguma coisa. Eu estou levando a preposição por do lado do pronome relativo. Ou poderia também dizer pelo qual você optou. Tudo bem? Então esse movimento é um movimento que eu tenho que observar, com o movimento já, boa parte já está pré-montado na minha cabeça, né? Eu já sei desse movimento, já sei das estratégias. Notem que a teoria, então, se forma de pouquíssimas informações e é o colorido da prática que vai preencher a teoria. Teoria, eu diria para vocês, são 3 palavras, né? Identificar, traduzir e encaixar. Essa que é a teoria do pronome relativo. E a prática que vai te dar o grande colorido de tudo isso. Tá bem? Na aula passada, nós trabalhamos essa última questão, né? Vamos retomar a última questão, em que você chegou ao auge. Tá bem? Até ontem nós estávamos discutindo aqui se estava retomando identidade ou exigências, né? Realmente, dependendo do sentido, uma palavra vai se encaixar melhor que a outra. Tá bem? Mas, nesse momento, nós observamos a presença de um pronome relativo com crase. A hora que eu troquei a que por a qual, ocorreu o fenômeno da crase. Para muitos usuários, isso não faz parte das expectativas. Tudo bem? É aquilo que você fala assim, mas será? Então você já tem um quadro montado na cabeça. E é isso que nós escrevemos na lousa ontem, e hoje você tem que ter esse controle de qualidade, né? Esse quadro que está num papel, que está impresso, né? Papel, hoje, é extensão da memória. Tá bem? Então, isso aqui tem que estar, no decorrer da sua preparação, ele tem que fazer uma migração. Faz uma maletinha ali e tal, coloca os pertences e tem que migrar para a sua memória. Tudo bem? Esse primeiro grupo mostra o primo pobre e as formas do primo rico, sem preposição e com preposição. Então, eu tenho que conferir qual estrutura que a frase está exigindo. O pronome relativo vai receber o peso de um termo não preposicionado ou com preposição. Se for com preposição, já está pronto na minha cabeça, né? O de que, o em que se casam com os artigos no qual, do qual. Por isso que eu tenho que ter mais atenção. A forma é muito feia, né? Há um contraste muito grande. E isso piora com 2 coisas. Com o pronome relativo que, acompanhado da preposição a, o pronome relativo ao qual, a qual, acompanhado da preposição a. Aí o susto é muito maior, né? Com a preposição por, nossa, aí o impacto visual é muito grande. O porquê concorre com os outros porquês que há no português, né? Vai aumentando a atenção. Agora, quando você trabalhar com a preposição com, aí não tem problema. Com que, com qual, não há aglutinações, não há junções, não há sobreposições. Então, quando a gente começa a trabalhar com as outras preposições, não há problema. O problema são 4 preposições. O de, o em, o a e o por. Essas 4 é que vão gerar formas acasaladas, aglutinadas, sobrepostas, né? E aí que você está administrando as formas. As formas, os olhos captam. Mas é óbvio que é importante que eu entenda. Tá bem? Esse quadrinho, então, você tem que levar para a prova. Esse quadro tem que estar pronto lá na hora da prova. E é óbvio que você é um aluno inteligente, que você não vai levar esse material pronto para a prova
né, de forma, vamos dizer assim, a colar isso daí. O aluno colocar num bolso, né, colocar numa bolsa, num lugarzinho ali. Não. Esse material que você vai levar tem que estar na memória. Né? Não adianta você colocar no lenço, por exemplo, no meio do lenço, né, e no dia lá você vai estar gripado, espirrando e colando. Não. Né? As mulheres têm um meio de cola que é muito bacana, que, né, as mulheres têm a chance... O homem não tem essa sensação, né? Que é ter TPM, passar pela menstruação. O homem não sabe o que é isso, né? Tá certo? A mulher, às vezes, ela muda de humor de uma forma fascinante e o homem não concebe isso, né? Quando a minha mulher tinha TPM, eu era feliz. Agora ela tem uma tensão permanente. E nesse período anterior, só dá um pico, né? É um momento que eu não posso olhar para ela. Se eu olhar para ela e falar, o que foi? Né? É bonito isso, eu não fiz nada. Eu viro as costas, saio, que aí você vê, né, a questão da animalidade, a questão, né, daquela coisa da brutalidade. Assim, mas como que se chama isso de ser humano? Não é ser humano, né? Na escala evolutiva não devia ter isso daí. Né? É uma mudança brutal de humor, é assustador. A ciência tinha que evoluir, né? Já curou tantos problemas, isso aí tinha que ser curado, não é mesmo? As mulheres, por exemplo, podem colar naquele papelzinho do MODES. Coloca lá o DQ, DOCAL, e no dia o fiscal vai te encarar, você vai falar, o que foi? O que está olhando? Né? Precisa ir num banheiro, é uma coisa de mulher. E você vai lá, sacaram? E é lógico que vocês vão pleitear cargos da nossa sociedade, que são cargos que precisam mudar, né, o perfil ético. Você não vai entrar lá, né, eu tenho alguns que prestam, colegas que prestam para carreiras fiscais, para fiscal da prefeitura, né, e a pessoa fala, professor, ganha tanto, sem roubar. Olha a mentalidade da pessoa, né? Sem roubar. Não, como sem roubar? É óbvio que é sem roubar. Né? Você vai lá, vai trabalhar e vai receber pelo trabalho, né? E não por fora. É isso que a gente tem, essa mentalidade do brasileiro, né? Já é um cargo encaixado com outros princípios, já faz parte. Não, claro que não. Tudo bem? E essa mentalidade de cola é apenas uma brincadeira. Você sabe que isso aqui é muito útil, tá bem? Então vão se compondo de estratégias. Tem gente que tem isso na cabeça e passar de um para outro não dói. E outros que não têm na memória não entendem por que pode ser um ou outro. Numa questão de lacuna, você está sacando. Pode ser tanto um quanto o outro. As duas são corretas, tá bem? E aí que é importante perceber que num contraste entre um aqui e um as quais com crase, você tem que ter esse quadro espelhando na memória, caso contrário é impossível, né, conceber com naturalidade uma troca dessa. Tá legal? Vamos então agora observar algumas frases com as trocas. E ontem à tarde eu tive uma experiência que a aluna teve que fazer 3 vezes a mesma pergunta. E daí, não, é burrice do professor, tá bem? Na hora que ela fez a terceira, eu falei, captei teu pensamento. Observem que quando o verbo exige preposição, eu gosto de algo, gosto de alguma coisa. Você está criando uma lógica e entendendo a lógica. Por isso que livro, de que gosto, ou do qual gosto, você começa a entender que a preposição que está aqui é porque o verbo exigiu. E isso está funcionando. Você pega uma questão, 10 questões, 20 questões, cria-se um raciocínio de causa e consequência. O aluno fala, estou entendendo, estou acertando a questão. De repente, né, você tem lá, conheço a cidade onde ele trabalhava com vendas, por exemplo. Onde ele trabalhava com vendas. Nesse momento, você tem uma construção em que, ao usar onde, você já sabe que poderia ser em que, ou na qual, não é? Perfeito? E a preposição em, que aqui está, não tem uma palavra que exija. Você fala assim, mas qual verbo, qual palavra está exigindo a preposição? Não. É o momento em que você chegou, então, aos adjuntos adverbiais. Sacaram? Não é que está se exigindo uma preposição. É que a ideia de cidade, nessa frase, só se encaixa como adjunto adverbial de lugar. Ele trabalhava na cidade com vendas. É o buraco que sobrou para a palavra cidade se encaixar. E aí você está representando a palavra cidade por meio dos pronomes relativos. Então, quem exigiu a preposição aí? Não há mais a ideia de regência nessa hora. A ideia de encaixe, tá bem?
No exemplo que eu coloquei, então. O carro que ele chegou até aqui. Tudo bem? Notem que o carro que ele não chegou até o carro. O carro é o meio que trouxe o cara até aqui. Sacaram? Então, quando você diz o carro com o qual ele chegou aqui, qual que é a ideia que você quer dar para mim? Né? Sacaram? Olha, ele chegou aqui com o carro. Qual palavra está exigindo a preposição com, professor? Eu não entendo. É esse momento que o aluno tem que dar um salto de qualidade e perceber que não é mais a exigência. É que na oração seguinte, a ideia de carro se encaixa de que jeito? Como um meio que o trouxe. Ele chegou até aqui com o carro. E a hora que você criou essa abstração, pronome relativo assentou na tua memória. Não há mais aquela poeira, aquela confusão. Você criou a abstração e a concretização. Criou a abstração com o nome e a concretização com o pronome. Parabéns. Sacaram? É uma questão de encaixe, de sentido. Perfeito? Notem que o com não é uma palavra que exige. É sim a ideia que se encaixa nesta oração. Tá bem? Então venham comigo aqui para vocês perceberem que você vai trabalhar com adjunto adverbial de causa. Nenhuma palavra vai exigir esse adjunto adverbial de causa. Tudo bem? Observe lá comigo. Ó. Primeira oração. Há muitas razões. Segunda oração. Não se deve aceitar tal relação de causalidade por essas razões. Pelas razões. É a causa. Não se deve aceitar tal relação de causalidade pelas razões. Né? Por causa das razões. O pelas quais ali é um adjunto adverbial de causa. Não é? Então é que você começa a perceber quem exigiu a preposição por. Não. É a montagem da oração subsequente que acaba gerando essa combinação. Não se deve aceitar tal relação de causalidade pelas razões, pelas outras razões. É esse o sentido que está no pelas quais. É lógico que nesse momento na prova, você tem um trecho que não se questiona se o pelas quais está certo ou errado. É o momento natural da seguinte pergunta. O segmento há muitas razões pelas quais pode também ser corretamente escrito como há muitas razões por quê? Sim. Sempre que for pronome relativo, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, são trocáveis pela formação por, preposição por, mais o pronome relativo que. E seja ótimo que você esteja entendendo o que está acontecendo. O que é o pronome relativo? Antecedido da preposição por. A única diferença agora é o medo que passa pelo fio, né, da espinha dorsal. Sabe, um fio que, né, nos traz tanta energia, tanta vida. É um medo muito grande por causa dos outros porquês. A imagem e o som, né, geram um impacto negativo. Mas daí você tem que domesticar. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, pronome relativo, trocáveis por quê? Ponto final. Você tem que entender que essa troca é 100% normal. Ok? Observe a próxima questão, como agora você começa a entrar naquilo que eu chamaria de grande dificuldade, né? É o pico da dificuldade. Olhem lá. Fomos muito bem recebidos pela equipe do telégrafo, que nos havia preparado um belo rancho à beira-rio, localizado por uma gentileza, a qual fui muito sensível. Então, observem que esse eu fui muito sensível, você tem tudo que você já conhece, e chegamos à palavra sensível, e sensível é um adjetivo. Tudo bem? Procure observar que a palavra sensível, ela não traz o sentido completo. Ok? Notem que a pessoa é sensível ao odor de uma planta, a pessoa é sensível ao pó, à poluição, né? Sensível à música ruim. Né? Sacaram lá? Então, quem é sensível a algo, a alguma coisa. Essa lição remonta a outra que traz aquele conceito de regência. Sim, regência. Só que a base agora é um adjetivo, e não mais um verbo. E aí você tem que dar esse passo à frente. Como não existe complemento adjetival, você tem que entender o jeitinho que deram aqui. Ó. Generalizaram na palavra nome, e então o adjetivo nome vai ter aqui um complemento
nominal. Então, substantivo e adjetivo, quando complementados, são chamados, então, de complementos nominais. Tá certo? Nessa frase, a pessoa foi sensível à gentileza, ao favor. Tudo bem? Por isso que aqui o pronome relativo seria o complemento nominal da palavra sensível. A frase te diz, então, eu sou o sujeito, fui é o verbo, o muito é o advérbio de intensidade, sensível à gentileza. Aqui está escrito à gentileza. E aí você já sabe que o pronome relativo que não traz artigo, vai receber apenas a preposição a. Isso aqui tem que estar já domesticado na memória. Né? O a qual recebe a preposição e ocorre a duplicação, a dois as. Aqui embaixo não. O que não traz artigo e por isso o a é só preposição. Essa imagem é muito importante para um concurso público. Né? Você tem que dizer assim, ó, numericamente, poucos têm esse domínio de trocar o primo pobre pelo primo rico. Tá bem? Ambos estão numa mesma função, ambos dizem a mesma coisa. Tudo bem? Ambos dizem a mesma coisa, é o mesmo significação. A troca entre eles está perfeita. A única diferença é a forma. Tudo bem? A única diferença é a parte da forma, da morfologia. Um varia, outro não varia, um traz artigo. Foi a primeira lição. Então, presta atenção nisso, para administrar depois esses contrastes. Né? O problema está na morfologia. Na morfologia é que eles são diferentes. Né? Apesar de serem pronomes relativos, eles têm, na camada que os olhos captam, formas diferentes. E eu estou respeitando a natureza de cada um. Tá bem? Observe a próxima questão, então. Essa questão que nós temos aqui, ó, só para concluir. Preserva-se tanto a coerência quanto a correção ao se substituir a que por a qual. Sim, 100% correto. Vamos lá. Se está errado, de jeito nenhum. Qual seria o erro? Preserva-se a coerência, ok. E preserva-se a correção. Por isso que é uma alternativa correta. Correta e muito fácil, gente. Começar a torcer para cair o troca-troca dos pronomes relativos na prova. Sacaram? A hora que você emparelhou as noções, tem aquele quadro na cabeça, isso aqui não falha mais. É uma delícia. Tá bem? Olha um outro exemplo aí, ó. Situa-se a ética do sujeito responsável pelo bem-estar do mundo natural, comprometido com a preservação das condições da estrutura a qual pertence enquanto ser vivo. Situa-se a ética do sujeito responsável pelo bem-estar do mundo natural, comprometido com a preservação das condições da estrutura, a qual ele, o sujeito responsável, né, pertence. Sacaram que aqui a coisa pega, gente. Né? Nesse momento você olha, você tinha que preencher. Tem ali um sujeito oculto. E o a qual, ele está te dizendo, ó, eu não sou sujeito, hein? Você tem que entender que eu estou aqui no caput da oração, na cabeça da oração, mas vou estar cumprindo uma função porcaria, secundária. Vou ser complemento, eu vou ser adjunto, mas não vou ser sujeito. Então você já começa a pôr em prática outras estratégias, a qual não é sujeito, está marcado aqui. E se pedir para trocar, já está pronto na tua memória. Você já sabe, então, que a forma correlata do pronome relativo primo pobre é vir só com a preposição. Tudo bem? E aí eu tenho sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tá bem? É isso que é importante você começar a sentir. Quando a prova lançar aos seus olhos a seguinte pergunta, por ser considerado o pronome relativo básico, o pronome que poderia substituir qual, sem que a correção gramatical ou a coerência do texto ficassem prejudicadas. Posso tirar qual e colocar que? Olha lá, olha a imagem que vai ficar, gente. Ele está dizendo assim para nós, ó. Eu posso tirar o qual
Sacaram lá? Tirar o qual, só o qual. E no lugar colocar o que. Não é? Posso fazer isso? Sacaram com o que eles estão brincando? Não é? Estão brincando com os elementos que nós temos menos conhecimento na vida. É esse que é o grande problema. Ao trocar a qual por que, eu cometeria uma falha, que eu teria que tirar o artigo. E ao tirar o artigo não teria mais crase. Ficaria assim, ó, só o a preposição. Não é? Então você começa a entender que o grande problema da prova do CESP não é tanto a parte gramatical, é a dimensão da pergunta. Até onde a pergunta se estende. Será que era para trocar tudo, para trocar apenas o quê? A minha leitura, às vezes, né, ela não se faz compreensível. Eu não consigo entender que o problema é a geografia da pergunta. Mas o cara foi claro, trocar qual por quê. Ele não falou nada do restante. E essa experiência de dor, de erro, você só faz na prática. Né? Uma teoria você nunca vai entender isso, a pegadinha, a manha. E um concurso público é só isso. É só sacanagem. Né? Você tem então que pegar essa malícia. Tudo bem? Há as trocas corretas e há as trocas indevidas. E é isso que você está administrando. Tá legal? Então essa questão é erradíssima, porque eu não posso trocar apenas o qual pelo quê. Esse é um momento que não caberia. Eu preciso mexer nas peças periféricas também. Não é? Olha a próxima pergunta aí. Ó. Essa pergunta até ontem, né, o pessoal mandou para a gente trabalhar essa daí. Essa questão, então, da mesma forma que já tivemos uma música, que é o Rebolation, música maravilhosa, um sucesso nacional, né, mostrando a alegria do brasileiro para o mundo, agora você vai ver um concurso público fazendo o Embromation. Sacaram lá? Se você não ficar atento, você está ferrado, você vai ser enrolado pela questão. Tá bem? É bonito de ver como a questão se arma e cria esses movimentos de enganação. Por quê? Porque tem a presença do pronome relativo. Tá bem? Além disso, vamos lá, além disso, cada uma das ideologias, quem treina para a Fundação Carlos Chagas, sabe que essa estrutura é muito comum na prova, né? Cada uma das ideologias, qualquer das ideologias, qualquer uma das ideologias, alguma das ideologias. Ah, quando aqui no núcleo eu tenho esse singular, não tem nem conversa, não posso nem parar para pensar, tudo bem? Eu tenho dupla concordância em frases como quais de nós, quantos de nós, alguns de nós, que compõem uma exceção na língua portuguesa, que eu posso concordar com quais ou concordar com nós. Sacaram? E eu falei para vocês quando eu passei por isso, ó, não gaste o filé mignon do teu cérebro com essa regrinha. Porque essa regrinha, se você coloca no lugar luxuoso, ela vai se esticando, estava sentado no sofá, começa a deitar, sacaram? Já começa a roncar no seu sofá, começa a ficar muito folgado. Você tem que pedir licença, tirar o pé para você poder sentar. Oh, deixa eu sentar no cantinho aqui. Essa construção, então, deve ser alojada num cantinho do cérebro, sob vigilância. Quando necessário, você consulta. Porque a de cima é muito parecida. Começa a gerar uma impressão de igualdade. Porque aqui não tem significação nenhuma, cada uma. E a significação maior está lá, nas ideologias. É que aqui está implícita cada ideologia. Esse uma representa cada ideologia entre as ideologias. É essa a ideia que está aí. E nesse momento, o núcleo é a palavra uma. E você só pode usar concordância lógica. Cada uma das ideologias. Daí na prova está assim, ó, constitui. Na prova está 100% perfeito, ó. Ó o singular. Cada uma das ideologias, daí lá embaixo, constitui. E no meio aparece a seguinte construção. Em que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas, tá bem? Procure observar nesse momento que antes de usar o cérebro,
bem tão precioso, algo que você tem que preservar ao máximo, não é? Você olhou para cá, olhou para o em quê? O que é esse quê? Ah, professor, eu trocaria esse em quê por nas quais. Parabéns. Está retomando aí ideologias. Nas quais. Ótimo. Você chamou isso aí de pronome relativo. Parabéns. Ao olhar do lado, o que você viu? Uma preposição. Ah, professor, então o pronome relativo vai fazer um papel, ou melhor, um papelão na oração seguinte. Sacaram? Aquilo que veio preposicionado, você já foi lá e desmereceu. Sabe aquela coisa de desprezar a pessoa? Na sociedade isso é horrível, né? Por causa do sotaque, por causa da estatura, por causa da conta que a pessoa tem no banco, você acaba menosprezando às vezes a pessoa, não é isso? Note então que aqui está fazendo a mesma coisa. Por causa da preposição, não vai fazer um papel bonito lá, vai fazer um papelão. Você já sabe que isso aqui não será o sujeito. Tá legal? E pelo jeito, você já começa a sentir que está tendo cara de complementos, de adjuntos, sacaram? E a tua cabeça começa a fluir entre ser sujeito e ser complemento e ser adjunto. E aí bacana você notar que é complemento verbal, complemento nominal. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, de acordo com a base, de acordo com as características. Complementos verbais, há um monte. Adjuntos adverbiais, o infinito. Tanto que eu chamo de lixão da gramática, né? Adjunto adverbial é uma vila que você, além de aumentar para cima, aumenta para baixo. Ela não para de crescer. Tudo bem? É uma coisa que vai formando uma casinha do lado da outra e vai embora. Tá bem? Agora, entidade sujeito, você só vai dar o valor que ele merece na hora que você chegar na vírgula. Aí você vai entender quem é você, usuário, perto do sujeito. É o momento que você se ajoelha, abaixa a cabeça, sacaram? E o rei passa, soberano, e você lá subjugado. Você fala, puxa vida, hein? Sujeito é o cara. Tudo bem? Todos contra o sujeito. É isso que eu tenho que entender. Então, nesse momento, a hora que você for analisar essa oração, você já sabe que nas ideologias não cumprirá um papel nobre nessa oração. Aí você tem que calibrar o cérebro para saber como é complemento, adjunto, quando uma prova invocar. Não é para ficar gastando o cérebro toda hora. Mas achar o sujeito tem que ser toda hora. Achou o sujeito, botou ordem na bagunça. O resto você percebe que é secundário. Tudo bem? A sua vida depende agora da sua atitude em olhar para teorias políticas e econômicas e dar uma função para isso. Qual a função das teorias? Sempre a função sintática. Sacaram? Que sempre tem 1 ou 2% de alunos que falam assim, professor, o papel das teorias, né, é criar conceitos. Antes da realidade vem as teorias. Não, eu também sei o que é uma teoria. Eu quero saber qual é a função sintática das teorias. Qual que é? E quando a criatura fala que é sujeito, aí abram alas, que eu fico com medo desse aluno. Sacaram? Estou criando uma cobra perto de mim. Uma hora ela vai me morder. Sacaram? É o momento que o professor feliz se sente ameaçado. Eu falo, mas vocês não podem aprender tudo, né? Vocês não podem pegar e analisar a voz passiva sintética assim, à toa. Agora nós estamos falando de pronome relativo. Como que você vai, na tua cabeça, mudar o canal e enxergar a voz... sacaram? Ó. A pessoa que dominou uma prova, começou a entender uma prova, ele não tem os escaninhos na cabeça. Virou uma plataforma só. Tudo bem? É um trânsito livre. Dependendo do que precisa, ele aciona. Né? Em que se fundamentam essas teorias, em que essas teorias são fundamentadas. Então a frase é sujeito, verbo, e se fundamentam em algo, em alguma coisa. Quando você diz objeto indireto, aí já é o supérfluo. Tudo bem? Aí é o supérfluo. Você já fez o papel de casa, você já fez o básico, arroz com feijão. A hora que você falou, objeto indireto do verbo. Parabéns. Você já pode dar aula até. Já pode pegar uma criança e ensinar sem causar prejuízo social a essa criança. Sacaram? É bacana você entender isso. E a prova agora
é a experiência que nunca se aprenderá na teoria. Nós vamos agora para a pergunta da prova e sigam o raciocínio da prova. Vamos lá. Na concordância com cada uma das ideologias, a flexão de plural em se fundamentam, reforça a ideia de pluralidade das ideologias. Pelo que você começou a ler, que você entendeu? Que ele está te empurrando para o seguinte raciocínio, que o verbo fundamentam está no plural por causa de cada uma das ideologias. E não é. Fundamentam está no plural por causa das teorias. Sacaram que loucura? Olha o embromeixo agora, olha que bonito. Olha o desenrolar. Ó. Na concordância com cada uma das ideologias, a flexão de plural se fundamentam. De fundamento reforça a ideia de pluralidade de ideologias. Mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar a cada uma das ideologias, o cada uma, e não o plural. Não é cada uma das ideologias, mas sim enfatizar o cada uma, empregando-se o verbo fundamentam no singular. Sim ou não? Não. Aqui no adjunto adverbial, você poderia até discutir comigo. Professor, mas não está retomando cada uma? Tá bom. Vamos dizer que está retomando cada uma. Ou está retomando, mas tanto faz. Porque cumpre um papel menor na construção. Tudo bem? E como aqui nós temos uma visão bastante plural, né, lá, essas teorias se fundamentam, são fundamentadas, eu acho, na minha visão de interpretação, que retomar ideologias fica mais adequado a essa noção. Perfeito? Aí a gente começa a discutir a interpretação de texto. E a prova não está entrando no mérito. Sacaram? A prova está dizendo assim, ó, o se fundamento concorda com cada uma das ideologias? Não. E mesmo aqui você tem que perceber que o sujeito está no plural e o verbo só pode aparecer no plural. Esta aqui é o que nós chamamos de oração de dentro. Ok? Começou assim, ó, essa oração de dentro. A oração que lá atrás eu chamei de oração esposa. Aqui dá despesa, né, e pouco lazer, não é assim? A oração esposa, né? E a oração de fora, olha lá, a oração de fora, a oração amante, é que dá muito prejuízo, mas o lazer é constante, né? Os encontros geralmente são encontros alegres, tal, não é isso? Lá atrás, na concordância, você começou a criar esse conceito. Hoje, você para de palhaçada e dá nome, agora técnico. Cada uma das ideologias constitui a oração principal. É uma entidade que você analisou. A oração subordinada, adjetiva. Ah, está com vírgula ou sem vírgula? Sacaram lá? Está com vírgula ou sem vírgula? Ah, está sem vírgula. Oração adjetiva restritiva. Agora não adianta mais ficar brincando, tal. Agora a coisa você já chegou no ponto, né, de, com a brincadeira, classificar. Com a brincadeira, administrar. Mas você sabe, quando exigido, a parte técnica. Né? Você está dominando a parte técnica. Esse é o resumo. Se você entendeu isso, parabéns. Você está captando aí como uma prova pode criar N questões. Ok? Porque a pessoa não sabe lidar com o pronome relativo. A pessoa não sabe separar a oração 1 da oração 2. A pessoa não tem coordenação motora de fazer um primeiro movimento e um segundo movimento. Ainda mais quando temos um pronome relativo que retoma o antecedente. Aí enrola tudo. Aí tudo se mistura. Tá bem? O que nós estamos criando aqui é coordenação motora. Só isso, coordenação motora. Tá bem? Há alguns casais amigos, né, que acabam participando de cursos de dança. Eles vão lá, o curso dura 3 meses, eles vão 3 semanas no máximo. Né? Tem uns que não tem jeito para isso, eu reconheço. Né? Eu fui um dançarino de valsa apenas. Né? Que valsa não tem como errar, um para cá, outro para lá, tal, você dá para enrolar. Né? Agora, quando você vai dançar um tango, alguma coisa mais séria, não tem como. É isso que você está treinando aqui, ó. Treinando o passo, o movimento que o cérebro tem que dar. Tudo bem? Notem que a maioria desiste no meio do caminho. A maioria não tem competência para fazer essa discriminação. E tudo começa
na hora que você fala, ó, esse que é o pronome relativo. Esse raciocínio é que quebra, separa e te organiza. Tá bem? Notem que a tua cabeça hoje, não é que ela sabe tudo. Ela tem um comportamento bem organizado. Não é que você é um dominador de tudo que existe. Não. Você começa a ter estratégias de como agir nessas horas de aperto. Está diante de uma situação perigosa, você está criando armas para combater isso daí. Tá bem? Observem a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão é a seguinte. Por tudo isso, dá para ter esperança. Então, só para reforçar, às vezes eu pego, né, um vento assim, pego um embalo e a questão anterior, então, errada. Né? O aluno escuta tudo isso, daí ele fala assim, mas e aí, professor, está certo ou está errado? Né? Então, a questão está errada, e muito errada, muito errada. Por tudo isso, dá para ter esperança que a grande noite de provincianismo, de descompromisso com o país, em breve não será mais do que um desses rascunhos que, no máximo, ajudarão a escrever a história pitoresca do país. Tudo bem? Esse que é aqui o sujeito da construção e o verbo ficou no plural. Pressupostos, então, de tudo isso é que o que esteja retomando a palavra rascunhos, que os quais ajudarão a escrever a história do país. A pergunta da prova é a seguinte: haverá erro gramatical caso se substitua ajudarão a escrever por ajudará a escrever? Daí você volta no texto e encontra lá um desses rascunhos. Opa! E aí você tem uma regrinha gramatical que diz assim, ó, quando você tiver um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Né? Essa é a lição pasteurizada que nós lemos nas gramáticas. Essa é aquela liçãozinha, então, que está lá, né, nas duplas concordâncias do português. Ele é um dos atletas que joga, um dos atletas que jogam no estrangeiro. Né? Ele é um dos alunos que acertou a questão, um dos alunos que acertaram a questão. Você pode destacar o indivíduo ou destacar a coletividade. Fica a seu critério. Tudo bem? E é isso que está acontecendo aqui. Ó. Retomou rascunhos, ficou ajudarão. Retomou um e vai ficar ajudará. Professor, isso muda o sentido? Opa, claro que muda. Em vez de destacar a coletividade, você destaca o fato, o elemento. Claro que muda o sentido. O que a banca fez? Retome comigo. Ó a pergunta. Ó. Haverá erro gramatical. Ela não fala nada de sentido agora. Haverá erro gramatical? Não haverá erro gramatical. Alternativa errada, porque não haverá. Eu posso fazer isso daí. Tá bem? A questão seguinte é a questão que, se eu pudesse, né, era a questão que premiaria a formação do aluno. Né? Geralmente a nossa formação é um momento de júbilo, um momento de festa, tá certo? Você vai lá, né, acumulando informações e chega, enfim, nessa daqui. Nessa que nós vamos trabalhar agora, é aquela que você percebe que você, numa prova boa, tem que saber gramática, mais lucidez. Tá bem? Lucidez significa luz. Olhar para a coisa, ler com atenção, usar os neurônios, enxergar o que está ali escrito e interpretando. Né? A interpretação se torna aqui o elemento sagrado. Então, provas como da ISAF e do CESP, isso é o padrão. Tudo bem? A Fundação Carlos Chagas, às vezes, transborda para lá. A maioria das questões da Fundação Carlos Chagas dá para fazer sem cérebro, quando ela fica desse lado daqui. Né? Agora, quando ela começa a perguntar sobre o texto na linha tal, entramos num conjunto de informações que é meio pantanoso, interpretativo, tudo bem? Mas não entre sem a gramática, que daí piora a coisa. Ok? Observe a seguinte construção, então. Vamos lá. O bom momento que vive a economia nacional
o bom momento que vive a economia nacional estimula suas vendas. Tudo bem? No materialzinho de vocês têm uma construção bicolor, e você sabe que na tua prova a cor é monocromática, né? Só tem uma cor. Tá legal? Isso que o professor está fazendo em vermelho aí é o que seus olhos deveriam iluminar. Tá bem? Na tua prova é uma cor só. Mas na sua leitura, esse destaque vermelho está dizendo, ó, essa é a chamada oração subordinada, adjetiva, restritiva. Você tem que melhorar os seus cortes. Você tem que melhorar a incisão. Né? Você vai lá cortar e está percebendo melhor isso daqui. Na primeira oração, o bom momento estimula suas vendas. A primeira oração, o bom momento estimula suas vendas. Né? Sujeito, núcleo, verbo, beleza. Daí nós vamos para a oração de dentro. O que? O que está retomando qual palavra? Já pensou se a vida fosse assim? Qual a palavra que o que está retomando? E daí só tem uma possibilidade. Sacaram? Então o problema agora não é a retomada, é óbvio. Todo mundo sabe que esse que significa o bom momento. Antes do que? Temos a preposição ou não? Não temos. Se tivesse a preposição em, ficaria no bom momento. Se tivesse a preposição com o bom momento. Se tivesse a preposição por, pelo bom momento. E assim vai. Aqui não tem preposição, está igual na prova de todo mundo. Por isso que aqui embaixo eu construí sem preposição. É a tradução. É a fidelidade à tradução. E nesse momento você tem o verbo viver e o termo economia nacional. E você vai fazer só uma coisa. Montar uma oração. Botar ordem na tua cabeça. Entender qual que é o sujeito, entender qual que é o... A única coisa certa aqui é o vive, que é o verbo. Aí você não pode ter dúvida. Qual que é o sujeito da frase? É a pessoa que deixa o cérebro em casa. Sacaram? Ó, a pessoa que leva só a gramática, por exemplo. Estuda, decora, aprende tudo que pode, mas não leva os neurônios. Os neurônios ficam no sofá, ficam na cama, ficam no travesseiro. Né? Faltou lucidez. Ele fala assim, ó, o bom momento vive a economia nacional. Num hospício, isso faria o maior sucesso. Né? Do outro lado do muro, isso aqui fala assim, mas o que você disse? Que o bom momento vive a economia? Bom momento não vive nada. É a economia que vive o bom momento. Sacaram? Qual que é a sintaxe da frase? A economia nacional vive o bom momento. E a prova vai perguntar alguma coisa para você? Claro que vai. Não é? Aqui eu tenho que ter uma atuação. Não tem nada de passividade. Eu tenho que ter um ato que diga qual que é sujeito, qual que não é. E aí que você está sacando que quando sujeito e objeto são confrontados numa oração, sacaram? A única coisa que diferencia é a parte semântica. Você tem que observar que a única forma de diferenciar é pelo sentido. Quando o sentido não dá conta, é aí que você apela para outras coisas. Sacaram? Uma primeira coisa é o sentido. E aí você percebe que dizer o bom momento vive a economia não tem sentido. O que tem sentido é a economia vive o bom momento. Estão notando como não tem como entrar com recurso? Né? Quer dizer, o que é o sujeito? Não. É uma questão de coerência, é uma questão de interpretação. O que é pior, é uma questão de lucidez, de lógica, enxergar o óbvio. Não é? Pergunta da prova. Olha que bonita a pergunta da prova. No trecho, o bom momento que vive a economia nacional estimula suas vendas, o sujeito das formas verbais vive e estimula é o mesmo? Aparentemente sim. Né? O bom momento que vive a economia nacional, o bom momento estimula. Para quem olhar, parece que sim. Tudo bem? Qual que é o sujeito de estimula? O bom momento. Qual que é o sujeito de vive? A economia nacional. Tudo bem? Essas questões é que falam, puxa vida, mas o cara é traíra. Né? Fazer isso aí é traíra. Não, ele está trabalhando o óbvio. Né? Eu quero trabalhar lá
Eu quero que trabalhe no órgão do governo um funcionário que não seja loucão, sabe aqueles funcionários que conseguem decorar tudo? Não, eu quero pessoas que saibam pensar. É isso que a questão está dizendo. Ó. Você sabe pensar? Você vai ter N problemas no serviço. Né? Diga lá. Isso. Então, observe assim, ó. Quando eu desço para voz passiva, seja analítica ou sintética, o VTD, nós sempre dissemos assim, ó, quem acessa a voz passiva é o VTD. Tudo bem? É o VTD. Sempre vai ser o VTD. Só que ele só é pleno. Por exemplo, lemos o livro. Nós lemos o livro, aqui sim, VTD, objeto direto. Nós lemos o livro ao filho. Objeto indireto, VTDI. Quando eu for criar a voz passiva, eu tenho a obrigatoriedade de observar que essa criatura objeto direto, se transformará no sujeito. Tudo bem? Por isso que a gente coloca o VTD entre aspas. Então, observe a pergunta que me foi feita agora para vocês entenderem o raciocínio. Né? Como que eu posso ter na voz passiva um verbo transitivo indireto que tinha um objeto indireto? Como que eu posso falar em VTI, objeto indireto, na voz passiva? Professor, você falou voz passiva aqui, ó. Voz passiva sintética. Como que eu posso falar em voz passiva com VTI? Sendo que os verbos que criam a voz passiva é o VTD. É que é por isso que a gente diz, né? O verbo deixa de ser VTD, mas nós colocamos VTD entre aspas, porque você está acompanhando o raciocínio. Lemos o livro foi lido. A hora que você criou, o livro foi lido, ou leu-se o livro foi objeto direto. O verbo ler foi VTD. Sacaram? Nunca mais na voz passiva ele vai ser plenamente VTD. Por isso que a gente coloca VTD entre aspas. É porque ele teve um passado. Ele teve uma história VTD. Sacaram? Mas quando eu vou para a voz passiva, essa criatura chamada objeto direto, que aqui é uma lagarta nojenta, você olha para ela e fala assim, nossa, que bicho feinho, estranho, né? Quando você vai para a voz passiva, ele vira sujeito, e por isso que a teoria não tem mais coerência. Como que você vai chamar o verbo de VTD se não tem objeto direto? Porque eu tenho um passado que me diz isso daqui. Por isso que eu digo para vocês, ó, é um VTD entre aspas. Você não tem essa pergunta na prova. Você tem essa pergunta na cabeça. Não é? Então, ali nós temos uma construção em que você tem um VTDI. Tudo bem? É um VTDI. Tá certo? Quando você tem a frase lá, vamos retomar o trechinho para colocar a palavra exata. Essas teorias. Tá legal? Essas teorias. É o sujeito. Já foi o objeto direto. Um dia já foi o objeto direto. Por isso que esse VTD só é pleno, só é feliz na voz ativa. Na voz passiva, o menino dele cresce e se transforma em um sujeito. Sabe aquela coisa que a mãe, quando vê o filho indo embora, né? Ou a mãe que nunca viu o filho que cresceu, continua tratando como se tivesse 10 anos de idade? Leva a blusa, pega o lenço, não vai se resfriar. Cuidado com aquela megera, saca? A mãe dando os conselhos para o filho está com 50 anos de idade. Põe a blusa, né? Então aí você está vendo aqui, ó. Eu tenho que entender que esse filho muda. E por isso que é um VTD entre aspas. Tá legal? Não, o verbo fundamentar é VTDI. Na frase usada. Ele fundamentou os estudos na pesquisa. Por exemplo. Tá bem? E o grande problema, que tem que ficar bem claro, é que você não tem nenhuma questão de concurso público que te pergunte a classificação da transitoriedade do verbo na voz passiva. Se você tiver uma questão com a classificação do verbo na voz passiva, é até bacana que você traga
né, como um fato totalmente inédito. É que a nossa cabeça é que fica perguntando, mas como que é VTI se eu estou na voz passiva? Não, é VTDI. Se eu estou na voz passiva é VTD. Né? Agora, se é VTDI, é uma possibilidade. Agora, é um VTD entre aspas, porque ele não traz o menino dele muda de função. Né? Tá certo? Vamos agora, então, pegar a construção que vai te dizer o seguinte. Se eu não souber analisar o pronome relativo, o sistema vai à falência. Sacaram isso? Tudo que você viu antes e o que vai ver daqui a pouco, o sistema começa a falir. Falha uma coisa, falha outra, falhou. A hora que você vai ver, o cara já está passado, já foi para o além. Né? Você fala, nossa, parou esse orgânico, parou aquilo, parou, né, fígado, pulmão, parou tudo. Tá bem? Você já viu que há problemas com a crase, há problemas de regência, há problemas de concordância. Se eu não souber analisar, todo o sistema começa a falhar. Tá bem? E procure observar que é isso que é o bonito no pronome relativo. Tudo que você viu antes está resumido numa entidade só. Né? Todos os elementos problemáticos que você espalhou lá para trás vêm e se unem nessa peça. Por isso que ele é campeão. Ele vai cair na prova de alguma forma. Ele cai mais de uma vez. Né? Vamos observar então agora uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Então a frase que o autor cria na Fundação Carlos Chagas, ela é artificial. Ela é criada para a prova. Do CESP, da ISAF, são retiradas da vida. Por isso que da ISAF e do CESP você tem um português vivo e real. Na Fundação Carlos Chagas depende do dia. Tem dia que o cara está bacana, mas tem dia que ele está amargo. E aí ele vai e se estimula a criar maldades. Não é? Olha um exemplo aí. Ó. Algumas comunidades indígenas, orientadas por ambientalistas, sobrevivem com a exploração de recursos que a floresta lhes oferecem. Quando você para a frase e olha, é óbvio que você já vai perceber o erro na cara, né? Você já sacou que o erro está aqui, ó. A floresta oferece, não é? O erro é muito simples de perceber. A hora que você para tudo, destaca uma oração e olha as pecinhas uma por uma. Aí ficou fácil. Né? Agora, no embalo, que é o grande problema. Né? Há algumas comunidades indígenas, orientadas por ambientalistas, sobrevivem com a exploração de recursos que a floresta lhes oferece. Tudo que está antes, tudo que está depois, está tudo no plural. São duas palavras no singular. É a palavra exploração e a palavra floresta. O resto está tudo no plural. É por isso que esse plural não dói, não faz mal. E do lado, ainda você coloca um pronome que remete a comunidades indígenas, que é a ideia de pessoa, a ideia de ser humano, que está no plural. Aí, se você já está com más intenções, é como se o capetinho no teu ombro dissesse, vai, pula, agarra, né? Aqui é o capetinho dizendo, ó, deixa no plural está legal. Só que o lês, você já sabe que ele nunca é sujeito. Ele pode ser um bilhão de coisas, mas nunca vai ser um sujeito da frase. Então você deixa de ler o lês. A pessoa inteligente fala, ó, eu estou procurando sujeito. O lês não é sujeito, tá bem? Eu apago da minha leitura, porque isso aí se chama tentação. Você apaga a tentação, tira a tentação da frente. A tentação está passando no seu lado, os seus olhos não veem. Isso é bonito. Não é? E o quê? Retoma os recursos. Esse é outro problema. Embalado na leitura, é os recursos que os quais. Né? Recursos que os quais a floresta lhes oferece. Então a floresta é o sujeito, a coisa oferecida está aqui, ó. E o lhes, objeto indireto. Esse é um verbo transitivo direto e indireto. Né? A floresta oferece os recursos para as comunidades indígenas. Sacaram? É aí que é bacana você perceber. Tem pronome, se tem pronome eu tenho que traduzir. Não é só pronome relativo, é pronome pessoal também. Um dos errinhos mais comuns numa prova é a falta de concordância.
Você imagina se está assim aqui, ó, né? Os quais a floresta lhe oferecem. Se está se referindo a comunidades indígenas, tem que ser lhes oferece. Já pensou você chegar na tua casa, na segunda-feira, e descobrir que você não é um auditor fiscal por causa de um S? Você vai querer matar todos os S da vida, sacaram lá? Por causa de um S miserável, você fala, eu não passei, sacaram isso? É nesse momento que você já está entendendo que esses elementos são consequências. Eles vêm num segundo momento. Então tem que consultar o primeiro. Aí que você começa a entender o que é estratégia na sua memória. Procure observar que você, antes, como leitor selvagem, você fazia uma leitura linear. Era um contínuo. Tudo bem? Hoje não. Hoje você já sabe que você tem picos, né, obrigatórios de paradas e análises. Sem esses picos, não há uma leitura produtiva. Tá legal? Sendo a principal parada essa criatura chamada verbo. Se a gramática trabalha uma oração, quem manda na oração é o verbo. Então isso aqui é um pico. Eu tenho que parar em todo o verbo para me organizar. Tudo bem? De acordo com o enunciado, de acordo com a requisição. Não há desgaste numa prova desnecessário. Eu só gasto o necessário. Não há desgaste. Eu tenho que parar num verbo de acordo com a solicitação. Mas eu sei que é o verbo o grande elemento organizador. Então o verbo me vincula ao sujeito. Um pronome que substitui um nome me vincula, né? Pronome ao nome. Um adjetivo. O adjetivo o nome já diz. É algo periférico, é algo que está relacionado a um substantivo. São esses vínculos mínimos que eu tenho que estar super atento. Então, bati o olho no pronome e voltei no nome para ver concordância, para ver sentido. Tudo bem? É aí que você começa a entender a cabeça de um revisor. Quando uma prova fala, ó, assinale a alternativa que não traz erro gramatical. Você não sabe qual que é a violência. Então você está aberto a várias possibilidades. A mais simples de todas é esse trajeto. Isso aqui você está conferindo o tempo todo. E quando parar num pronome relativo, você tem que se sentir especial. Quantos sabem trabalhar com pronome relativo? Sabem conviver com a riqueza dele. Tá bem? Um revisor sabe, porque ele já viu muitos problemas. E é isso que você está fazendo agora. Saindo do leitor e entrando no revisor. O revisor tem que controlar a gramática e o sentido. Tudo bem? O leitor só quer saber do sentido. Você está encarnando um novo personagem. Abandonou o leitor para encarnar o revisor. Tá bem? Vamos então agora passar para esse momento em que numa prova, por exemplo, como da Fundação Carlos Chagas, numa prova da ISAF, numa prova do CESP, é um ritual de passagem obrigatório. Você vai falar, professor, isso aí cai na prova? Não, não é que cai na prova. Você tem que perguntar quantas vezes isso aparece numa prova. Tá bem? E eu chamo nesse momento a questão da presença, né? Presença do pronome relativo. Ou você sabe analisar, ou você potencializa a chance de errar. Ok? É saber analisar. Então, vem aí comigo. Ó. A administração pública não está autorizada a licitar obras e serviços que não houver previsão orçamentária que as amparem. Tem um pronome relativo, tem dois pronomes relativos. O primeiro pronome relativo é o quê? O primeiro pronome é o quê? Que retoma. O que retoma? Previsão orçamentária. Tudo bem? Daí você tem o as, que é objeto direto. Teu olho já está acostumado a isso. Não é sujeito, não é nada, é objeto direto. O as, pronome oblíquo, átono, as, objeto direto. A que ele se refere? Se refere a obras. A obras. Seria mais coerente retomar obras e serviços. Tudo bem? Obras e serviços. Mas vamos fingir de conta que o as está bacana, está legal. Ok? Traduza os pronomes. A tradução é: a previsão orçamentária ampare as obras. Conclusão: eu não posso construir as obras sem o quê? Previsão. Você sabe disso ou não? Pelo amor de Deus. Né?
Não só sabe como está lutando para isso. Tá bem? Então esse que as amparem está errado. Porque o que significa previsão orçamentária. A previsão orçamentária ampare as obras. Ah, olha que legal. O que é o sujeito, ampare é VTD e os as é objeto direto. Isso tem que ser simples, não é algo, vamos dizer assim, o começo é doloroso. O começo a cabeça rejeita isso. Parar para fazer análise sintática, ficar brincando de decifração, e aí você está sacando que alguns têm essa qualidade. Tá bem? Olha a frase de baixo. Ó. Essa é a de cima é uma da ISAF e a de baixo da Fundação Carlos Chagas. Os outros todos conduzem o povão, a de cima é da ISAF. A de cima, ampare, né, no singular. E na de baixo, os outros todos conduzem o povão para o lugar que melhor lhes aprazem. A forma lhes, hoje, aos seus olhos, deixa de ser algo selvagem, sacaram? Você não está escutando música, nem olhando para o seu recheio. O recheio do lhes, geralmente, é a ideia do ser humano. É encantadora essa ideia. Você sabe disso, né? Mas está dizendo assim, ó, não é sujeito, e na próxima vez que eu for ler, eu nem vou ler você. Você vai ficar aí esperando a sua vez de atuar. Sacaram? Você esculacha o lhes. Dá aquele chacoalhão e fala, fica quieto aí, não me atrapalha. Sacaram? É isso que é botar ordem na bagunça. O que está retomando o lugar. O que significa o lugar? E aí a frase é, o lugar apraz melhor a eles, que é o lhes que está ali. Tudo bem? Os outros todos conduzem o povão para o lugar o qual o lugar apraz melhor ao todos que ele diz ali, né? Os outros todos que está aqui no lhes. Tá legal? O verbo aprazer é um verbo que, infelizmente, deveria ser o preferencial da humanidade e é o último que nós conseguimos dominar, né? O verbo aprazer é aquele verbo que vem às avessas, em que uma coisa é sujeito e uma pessoa é o complemento, compondo da seguinte forma: algo apraz alguém. E por isso que cai na Fundação Carlos Chagas. É o modelo caber. Caber é o pai de todos esses. Você entendeu o caber, você entende o competir, entende o convir, entende o faltar, entende o aprazer. Você começa a formar uma lista de verbos que trazem o mesmo problema. Então, estudar apraz o aluno. Acordar cedo, labutar, estudar, vir à aula apraz ao aluno. Sacaram? Ó, é a coisa que gera prazer a alguém. E é isso aqui, ó, o lugar apraz melhor aos outros todos. É isso que está escrito aí, ó. Sujeito, VTI, objeto indireto. Tá bem? Entendendo que esse que, ele é o sujeito que está exposto no papel. Significa o lugar. Digam lá. É que o povo, nessa frase aqui, não vai aparecer com o lhes, porque é quem sofre aí. Né? É aquela ideia, assim, o povo aí é o que sempre toma, né? Sempre apanha no final. Quem sente prazer, esfrega uma mão na outra e tem aquele olhar sádico, aí são os outros todos. O prazer é dos outros todos. Então os outros todos conduzem o povão para o lugar que o político acha melhor. Sacaram? Não é o que o cidadão escolhe, mas sim que os outros todos escolhem. É esse que é o problema. Então perceba, ó, esse lhes tem que ser outros todos, que são eles que escolhem o lugar. É esse o sentido da frase, né? Mas o grande problema é, além de dominar o pronome relativo, a Fundação Carlos Chagas joga aos seus olhos um verbo confuso, um verbo difícil de lidar. Você lê e não entende a frase. Se já tem um pronome relativo que te cega, o verbo aprazer, então, te empurra para o buraco. Né? Então você começa a entender
que esse é um tipo de estrutura que exige malabarismo sintático. Imagine você numa esquina com os malabares, ganhando tostão toda hora, todo momento lá. Se você jogar os malabares para cima e toda hora eles caírem, o que vai acontecer? Você tem até vergonha de passar o chapéu depois e pedir algumas moedas. Pelo menos 2, 3 levantadas você tem que dar. É isso que você está fazendo aqui, ó, criando equilíbrio com coisas muito difíceis. E essa que é a grande diferença de quem estuda e quem não estuda. Você está adquirindo uma experiência, tá bem? Então a Fundação Carlos Chagas, ela tem várias armas. Uma delas, você está sacando, é aqui, ó, é a presença do pronome relativo, tá bem? Só que ela vai somar com outros. Por isso que eu tenho que ir quebrando, decifrando, estudar o pronome relativo, estudar o verbo a prazer, para isso criar uma coerência teórica e prática na minha cabeça. Dizer que o lugar é o sujeito é muito estranho, não é? Mas é assim. Então, vou voltar às duas frases. O correto é que as ampare e que melhor lhes apraz. Ok? As duas formas, obrigatoriamente no singular. Ok? Nós vamos agora retomar uma questãozinha da ISAF, observando então que na ISAF o grande problema é o volume. Enquanto na Fundação Carlos Chagas você tem aquela alternativa e ela é visível, né, o começo e o fim, agora você tem um conjunto de informações que uma alternativa mede 4, 5 centímetros. Uma alternativa tem 7 ou 8 linhas. Uma questão, de repente, chega a 40 centímetros, pô. Isso aí é para deixar louco a pessoa, né? A pessoa fica completamente descontrolada. E o erro é a letra M. Uma letra M é o erro. Sacaram que loucura? Acompanhem comigo, ó. De modo a permitir um orçamento ético e assim a diminuição das desigualdades sociais, a távica mazela a qual expõe, a mazela nos expõe. É ela que é o sujeito da exposição. O nos ali é objeto direto. Tudo bem? O nos é objeto direto. Quem expõe? Expõe alguém, que é o nos, a algo, a uma humilhação, a um sucesso, sacaram? Ao opróbrio do mundo, objeto indireto. Ok? A sintaxe da frase, qual que é então? E aí vem a grande surpresa. A sintaxe da frase é pronome relativo que. Pronome relativo que. Sujeito. O nos, objeto direto. Expõe, VTDI, ao opróbrio. E eu já procurei várias vezes o que é opróbrio, né? Desde que essa questão já surgiu ao mundo, mas hoje eu não me lembro. Não façam aquela fatídica pergunta, mas o que é opróbrio? Vai pesquisar. Do jeito que eu fiz um dia, vai pesquisar. Eu não estou curioso, né? Dá a impressão que o professor de português tem que ser um dicionário ambulante. Impossível, né? Assim que o aluno pergunta, o que é opróbrio? Eu falo, vai pesquisar. É importante isso na tua preparação também. O apego, né, a um dicionário. Mas sacaram por que é muito difícil? Você tem a távica mazela, que é ela que expõe ao opróbrio alguém. Esse que é o problema. A presença do pronome relativo, se você não der o sopro, dizer, o que é a távica mazela? E montar a oração, né? E montar a oração, como nós vimos aí, a coisa fica muito fácil de te enganar. Ainda coloca um nos, pluralzão do lado do verbo, aí fica muito gostoso. Tudo bem? O expõe é a forma correta. E aí que é bacana você perceber, né? O professor traz 1, 2, 3. Professor, quantas dessas você poderia trazer? Não. Uma pesquisa de um dia me informa 100 questões com tranquilidade. Sacaram? É aquilo que você percebe que é normalíssimo. Preciso entender, preciso dominar. Tá bem? Vamos então agora às duas últimas. Olhem lá. Essas duas, Fundação Carlos Chagas. Tá bem? Quando muda o tom da conversa, você já vê que é Fundação Carlos Chagas. Lá, sai da realidade. Ó. Haverão os mortos de retornar e retomar o... Opa! Esse o aí, gente, cuidado, hein? Esse o não tem corpo. Se a hora que você pega, ele escorrega. A hora que você pega, ele se desfaz. Proponho a troca desse o por aquilo.
para aumentar o corpo, para você poder segurar em alguma parte. Tudo bem? Retomar aquilo que o qual pertencia aos mortos de direito. Ó que loucura. O que você está fazendo? Análise sintática. O mais bacana de tudo é que o professor começa a não apagar algumas coisas. E aquilo que o professor não apaga, seria bacana você entender com o nome de estrutura. A cor da parede que você pinta a tua casa é íntima, é uma cor pessoal, é uma decisão sua. Mas as estruturas de uma casa para outra mudam muito pouco. A construção do alicerce, né, do baldrame, a ferragem que usa, a mistura do cimento com a areia. Cara, a estrutura não tem muito o que mudar. Agora, a cor que você vai pintar, aí vai dar loucura em cada um. Tem gente que pinta de pink, verde-limão, né? É uma casa que você fala assim, nossa, imagina os moradores da casa, né? De acordo com a cor, você já vê a loucura da pessoa, você já mede os moradores. Mas sacaram, ó, que algumas coisas começam a se manter. E às vezes, você se enrosca entre um objeto indireto e uma adjunta adverbial. Faz parte, não tem problema. Entendendo que esses elementos passam a cumprir um papel menor. Por quê? Por quê? Porque eles têm uma coisa muito bacana. Eu só chego assim, a detalhar os dois quando a prova invoca. Caso contrário, eu nem leio mais. Eu começo a descartar. Tudo bem? Então, vamos perceber a frase como ela foi constituída aí. Ó. O que lhes... Opa, olha o lhes aí, ó. Tá legal? A frase é essa, ó. Eu já conheço o verbo pertencer. É algo pertencendo a alguém. A Fundação Carlos Chagas usa uma prova sim, uma prova não. Você já começa, esse é um verbo do time do caber. Algo cabe a alguém, algo pertence a alguém. Você olha nele, você já sabe que ele é um verbo que aparece às avessas. Uma coisa é sujeito, a pessoa aparece como destinatário dos pertences. Não é? Agora, o problema é essa estrutura o quê? Que se você trocar por aquilo que, aquilo qual, você começa a ter mais recursos para poder analisar. O que não te dá recursos. Sacaram? Então, que dentro da minha cabeça, eu amplio, eu sofistico até a forma de analisar. Aquilo o qual pertencia aos mortos. Aquilo o qual, ou seja, aquilo pertencia aos mortos, de direito. Aquilo pertencia aos mortos. Sacaram? Então está errado, plural. Vamos pegar a próxima para você fechar esse momento aí. Vamos lá. Olha que bonito a fundação. Eu às vezes bato palma também, né? Você tem que reconhecer que a pessoa desqualificada não acerta nunca isso daí, nunca. Sacaram? E você pode falar, ó, pode tentar 2 vezes. Às vezes pode tentar 3 vezes. Né? A pessoa não entende o que está fazendo. Olhem lá. São múltiplas e variadas as respostas. Essa é a primeira oração, gente. As respostas são múltiplas e variadas. Agora é bacana você perceber a inversão para aproximar o pronome relativo do seu referencial. Por isso que, de repente, não usei a ordem direta. Coloquei respostas aqui no final para ficar próximo do pronome relativo, para tornar isso mais evidente. Então, quando eu olhar para o de que dispõe, eu estou olhando, na realidade, para algo que merece uma tradução. Então, o de que, eu já troquei por das quais. Eu já sei que é das respostas. Eu já vi a preposição. Eu já dei um desvalor. Eu já humilhei o pronome relativo. Falei, ó, você vai cair pelas tabelas, hein? Você não presta agora, né? Então, eu já saio dessa situação olhando para o verbo, buscando o sujeito. Eu já sei que o pronome relativo não vai cumprir o papel de sujeito. E daí na frase aparece assim, ó, respostas de que dispõe cada um dos seres humanos. E se você disser para mim
que já viu essa estrutura hoje, parabéns. Pelo menos a memória de curto prazo está funcionando. Você tem que entender isso. Faz exatamente 33 minutos e 48 segundos que nós vimos essa frase, né? Que eu falei, ó, tem que concordar com um, hein? Sacaram? Tem que concordar com um. Cada um dos seres humanos dispõe. E quem dispõe, dispõe de algo, dispõe de alguma coisa. Quando o aluno fala, das respostas é objeto indireto, pronto, parabéns. Porque para você chegar a esse resultado aqui, você chegou primeiro nesse daqui, ó. Tudo bem? Olha a Fundação Carlos Chagas, o que ela é. Primeiro, pronome relativo. Já é uma porcaria, já é um caos, né? Depois, inversão. Ok? Sujeito. Sujeito. Você tem que estar atento. Que o núcleo nada significa. O núcleo nada significa. O significado mais importante está no adjunto adnominal. Nada mais natural que o selvagem, o candidato em estado bruto, sacaram? Olhe muito mais para os seres humanos do que para o cada um. Que sinta vontade de concordar muito mais com os seres humanos do que cada um. E agora não pode. Sacaram? Ele junta tudo o que há de pior. E é lógico que daí coisas como musicalidade, sacaram? Tudo isso aí é até secundário. Ele reúne o caos. Ele fala, não vai ser uma desgraça só, tudo bem? Vai ser ventania, vai ser tempestade, vai ser música brega e alguns sapos pulando lá da pessoa. São pragas que ele vai te jogando, sacaram? E aí que você tem que sacar, ó. Isto precisa ser visto antes da prova. Tem que ser treinado antes da prova. Na prova é impossível acertar. Se você entra da rua para a prova, é impossível acertar. Tá bem? Então, voltem aqui para a construção, para nós dizermos, então, na oração de fora, são múltiplas e variadas as respostas, das quais cada um dispõe no singular. Tá bem? Cada um dispõe no singular. Para nós fecharmos esse momento, então, o aluno traz consigo aquela pergunta, né? Aquela pergunta dentro de si, que ele não tem coragem de falar para o professor, porque ele já sabe a resposta, não é mesmo? Professor, dá para ficar pior isso daí? Tem como tornar isso pior, né? A prova pode me apresentar isso de uma forma mais complexa? Sim. Então, vamos observar agora o cujo, que é um pronome relativo, muito especial no século XIX. No século XX ele foi se apagando. No século XXI, se você pegar um jornal e encontrar o cujo, você pode recortar aquela página e fazer um quadro, porque o cujo é uma peça extinta. Na boca do brasileiro, a pessoa só usa o cujo para falar dito cujo. Olha o dito cujo aí de novo, né? Nós não usamos mais o cujo, ele morreu. Nós não temos mais nenhuma intimidade, nenhum tipo de intimidade. Tá bem? O cujo invoca inicialmente 3 movimentos. Primeiro, tem que ter um substantivo antes, tem que ter um substantivo depois. Ok? Então é a cena. A cena, ela só se monta com essa parceria. Substantivo antes, substantivo depois. Você vai relacioná-los, e entre eles tem que ter uma coerência, que é uma ideia de posse, né? Quando você diz para mim assim, ó, a mão cujos dedos. O que significa cujos dedos? É estranho dizer para vocês, mas significa os dedos da mão. O cujos significa da mão. Está aí o problema. Como uma coisa no masculino e plural pode significar uma palavra no singular e feminino? É essa estranheza que nos leva a não entender o cujos, a não usar o cujos. Ok? Por que então? O cujo, como todo pronome relativo, ele se refere ao antecedente. Ele retoma o antecedente. Mas essa criatura é muito estranha, porque ela concorda
concorda com a palavra posterior. A concordância do cujos não é com a palavra que ele contém, mas com a palavra com a qual ele se vincula posteriormente. Então, dentro do cujos tem a palavra anterior, com a ideia de posse, mas ele concorda com a palavra posterior. Tudo bem? Então, observe assim erros. Esses erros aparecem em algumas provas. Por exemplo, né? A ideia cuja se referia. Tá bem? Esse é um erro banal. Um erro, então, que você tem que olhar e entender. Que temos o substantivo antes, e a hora que você vai para falar o substantivo depois, quem aparece é um verbo. Só que não tem, então, olha lá, o segundo substantivo. Tá legal? Isso não se pode fazer. Numa frase, então, ideia cuja... isso aí não existe. Cuja homem, né? Isso aqui eu tenho que concordar com a palavra posterior. Ideia cujo homem criou... eu tenho que concordar com a palavra posterior. Apesar de estar me referenciando ao antecedente. Tá bem? E o erro mais comum é a presença de um artigo. Se disser assim, cujo o homem... Você estará aqui diante do erro mais comum que possa existir. Tá bem? Quando eu usar o cujo, então, vínculo a dois substantivos, concordância com o mais próximo e jamais colocar artigo para o cujo. Jamais. Tá legal? E toda vez que eu ensino o cujo e falo do 1, 2, 3, eu já fiz uma promessa para mim e para o meu tio de invocá-lo nessa hora. Né? Eu sempre chamo aqui o meu tio, porque ele é simbólico para vocês, não para ele. Ele fica feliz de receber essa homenagem, mas é para alertá-los do problema, tá bem? O meu tio ele vai fazer aniversário, inclusive, semana que vem, e se eu não me engano, ele está próximo dos 70 anos. Já são 60 e poucos anos, já mais próximo dos 70 do que dos 60. Mas não sei da exatidão da idade. E ele tem um probleminha genético, ele tem síndrome de Down. Uma pequena, né, mudança numérica e o cara virou um doidão. Um doidão, muito querido, muito, né, todos se apaixonam por ele. Mas, sacaram, quem tem síndrome de Down, geralmente não tem essa durabilidade. Por uma questão, vamos dizer assim, orgânica, ele tem uma falência, né, visual, cardíaca. O organismo vai se desfacelando. Né? E o nenão está jóia, sacaram? Está lá, sentadão no sofá, as duas irmãs cuidam dele, que é uma beleza. Uma é minha mãe e a outra é minha tia. Né? Então, as duas ficam paparicando ele e ele tem uma vida longuíssima pela frente, sacaram? Toma a sopinha dele, tem problema de ácido úrico, não come chocolate, não come abacaxi, não come peixe. Ele é muito inteligente, sacaram? Nós não. Você tem colesterol. E come torresminho, come, né? Ele não, ele fala, não pode comer isso, isso, isso. Nunca mais ele comeu na vida, né? Só que o Neno, a gente pode pensar tudo, mas ele não deixa de ser doido, doidaço, né? Às vezes ele lê revista de ponta cabeça. Você fala, Neno, vira a revista aí, rapaz, né? Senta na mesa, joga baralho. Você fala, mas que jogo que é esse, né? Fica lá, troca carta aqui, troca carta lá, ele sozinho, monta aqui, monta lá, sacaram? Se eu ficar conversando com o Neno durante uns 10, 15 minutos, o 1, 2, 3 do cujo, o Neno também vai acertar. Ok? Sacaram isso? Se o Neno, que o cérebro dele é reduzido, para não dizer inexistente, né, ele acertaria, vocês que têm boa saúde mental, né, estão aí estudando, vivendo um momento que eu diria assim, um momento ideal para o ser humano. O ser humano nunca deveria parar de estudar. E vocês agora resolveram estudar tudo na mesma hora, no mesmo tempo. Né? É aquela loucura, precisa aprender tudo, professor. Né? Deveria ser uma coisa ininterrupta, tá certo? Vocês, então, não podem errar o 1, 2, 3 do cujo. O Neno sem cérebro acertaria. Você, com esse apogeu, tem que acertar de olho. Bateu o olho, né? Substantivo antes, substantivo depois. Concorda com a palavra posterior e não tem artigo. Tá bem? Toda vez que fizer isso, lembre-se do Neno. Doido, muito doido. Né? Ele acertaria, você muito mais. Vamos ao nosso quarto momento, que é o momento em que o Neno nunca vai conseguir acertar. Porque aí precisa de muito cérebro. Sacaram a diferença? Então, no 1, 2, 3,
eu olho e verifico. O 4 não. O 4 eu preciso de muita força mental. É o momento em que você vai usar o cujo e vai lançar a seguinte pergunta. O cujo vem com preposição, professor? Qual que é a teoria? Analise a palavra posterior. Analise a palavra posterior. Sacaram isso? Para eu saber se o cujo virá ou não preposicionado, quem determina isso é a função da palavra posterior. E vocês sabem que quando nós falamos a função da palavra anterior, como você vive na era em que vive, você tem consciência disso, há duas funções. Funções sem preposição e funções com preposição. Mesmo que você não saiba o nome da criatura, você está sacando ali. Observe o exemplo para nós fecharmos isso daí. Ó. Na frase, li o livro, cujas ideias, sacaram? Ó, só isso daqui você já bateu o olho e falou assim, ó, substantivo antes, substantivo depois. Cujas, concordando com ideias. E sem artigo, beleza. Agora vem o quarto e decisivo movimento. Li o livro cujas ideias todos concordaram na reunião. Tudo bem? Qual é a função sintática de ideias? E quando eu pergunto o que é função sintática, numa era como a que vivemos, você tem que dizer função sem preposição, função com preposição. Qual que é o verbo? Ah, o verbo é concordaram. Qual que é o sujeito? Ah, todos. Todos concordaram. E se concordaram, concordaram com as ideias. Ah, com as ideias, professor, seria o objeto indireto do verbo concordar. Isso. A preposição que o verbo exige, em vez de cair em cima do ideias, é o coitado do cujas que vai carregar. Por isso que eu tenho que analisar a palavra imediatamente posterior ao cujas. Li o livro, com cujas ideias todos concordaram na reunião. O dia que eu descobri isso, e não faz muito tempo, eu falei, nossa, que bacana, né? Eu usava, mas não sabia de onde vinha. Então, a hora que eu descobri que é a palavra posterior, e não é a frase pela frase, é a função da palavra imediatamente posterior. Exige ou não exige preposição? Sim, olha lá. Todos concordaram com as ideias. Esse com vai para antes do cujas. Tá bem? Então agora você vai dar aquela esfriada. Assim que voltarmos do intervalo, nós vamos concluir o cujo, falar do onde e finalizar os pronomes relativos com a vírgula. E na sequência trabalhar as conjunções. Tá bem? E assim fecharemos o ciclo dos conectivos na língua portuguesa. Tá legal? Até daqui a pouquinho então.